tarde. Encontramos aqui neste momento na Reserva Natural do Estuário do Tejo, localizada na mais vasta zona úmida de Portugal. Nesta reserva é possível encontrar várias espécies exóticas invasoras de água doce e sistemas estuarianos, tais como o lagostim vermelho, o jacinto d'água e a ameijoa asiática. Uma espécie é considerada não indígena ou exótica quando não é originária do local em questão, ou seja, quando há transporte da espécie para um novo contexto ecológico e a sua existência no local provém da ação humana. Espécies destas, introduzidas num local estranho a elas, podem se adaptar ao novo meio, colonizando novas áreas e tornando-se invasoras quando desequilibram a estrutura ou funcionamento de um sistema ecológico. Alguns dos maiores impactos negativos destas espécies são o uso dos recursos necessários à sobrevivência das espécies indígenas, a introdução de doenças, a introgressão genética através do cruzamento com as espécies nativas ou a predação. Uma das espécies invasoras cujo aumento da população nas últimas décadas é notório é o lagostim vermelho de Louisiana, de nome comum Procambarus clarki. Este lagostim é originário do sudeste da América do Norte e foi introduzido propositadamente em Espanha, começando-se a dispersar para Portugal através dos rios, em 1979. Atualmente é uma espécie presente em todo o território português, sendo mais frequentemente visível em zonas úmidas como troços baixos de rios, paúis, pântanos e arrozais, onde atingem densidades bastante elevadas. O lagostim vermelho tem um comprimento de cerca de 10 cm, podendo chegar a atingir os 15, e a sua expectativa de vida ronda os 12 a 18 meses. As fêmeas escondem-se em tocas com cerca de meia dúzia de machos, com os quais acasalam, pondo até 700 ovos. Seguidamente, alimentam-se dos parceiros e da maioria dos ovos postos. Este lagostim é omnívoro, sendo predador de várias espécies, desde moluscos e larvas a girinos e peixes, mas mantendo uma dieta maioritariamente de origem vegetal. Uma vez introduzido num ecossistema, torna-se um bem alimentar de extrema importância para predadores como lontras e garças, contribuindo para o aumento da população destas espécies. Estas imagens foram obtidas fora dos limites da Reserva Natural do Paúl do Boquilobo, uma reserva natural da biosfera da Unesco, onde tivemos a oportunidade de entrevistar um dos pescadores responsáveis pela captura destes lagostins. Então, consegue dizer, em média, quantos períodos de captura existem em cada ano desta espécie? Esta na primavera e a outra no verão, em setembro, que é do arroz, correto? Sim, e nos últimos anos tem visto um aumento ou uma diminuição da população? Este ano há um bocadinho mais aqui, mas lá no arroz cada vez há mais. Ok, correto? Porque aqui é quando há água, o Fernando sabe, porque aqui está a ser cansado. Só quando há água, aqui quando não houver água não há, não vale a pena. Os hábitos de escavação desta espécie, que drena a água de canteiros de arroz ao construir as suas tocas, e a sua alimentação vegetal provocam danos massivos nos arrozais, uma vez que uma densidade de 1 lagostim por metro quadrado reduz a produção de arroz cerca de 42%. Assim, em Portugal, o prejuízo económico anual é em média 1 milhão de euros. Para além disto, afeta os ecossistemas em que é introduzido, reduzindo a sua biodiversidade ao competir por alimento e espalhar doenças, impactando potencialmente a saúde humana. Por estes motivos, o lagostim vermelho de Louisiana foi inserido na lista de espécies invasoras preocupantes para a União Europeia e foi emitido um decreto de lei que visa a erradicação através da sua captura. Então, muito boa tarde. Estamos aqui na Reserva Natural do Paúl do Boquilobo com o arquiteto paisagista Fernando Faria Pereira. Boa tarde. Boa tarde, muito gosto. Há quantos anos esta espécie de lagostim vermelho se instalou aqui? É curioso porque eu lembro perfeitamente da primeira vez que vi o lagostim vermelho, porque eu ia caminhar ainda à borda do rio e de repente vejo a carapaça de um lagostim seco e a minha primeira reação foi assim um bocado estranha, quem é que veio aqui comer marisco? E depois o lagostim começou a aparecer. Isso terá sido nos finais da década de 80. Ok. E quais as condições abióticas mais favoráveis ao seu desenvolvimento? As condições abióticas, portanto, é o facto de ser uma zona que alaga com alguma facilidade, uma zona que tem um clima mais ou menos temperado e, portanto, também o facto do terreno ser um terreno argiloso, portanto, possibilita que o lagostim na época seca escave, faça as tocas que necessita para passar a época seca. Penso que são essas três principais características. Pois, e existe uma diminuição efetiva de algumas espécies devido à propagação do lagostim? Sim, infelizmente a reserva natural era um local com uma enorme diversidade de espécies de anfíbios e a diversidade de espécies de anfíbios diminuiu drasticamente como consequência do aparecimento do lagostim. Ok, e por fim,
qual o balanço global relativamente à presença desta espécie na reserva? O balanço global é negativo. Como lhe disse, o uso agostino contribui para a diminuição da biodiversidade, ainda para mais muitas espécies que são emblemáticas. E ao contribuir para a diminuição da biodiversidade, o ecossistema fica sempre simplificado. Em termos energéticos, há um menor aproveitamento no funcionamento do ecossistema e isso é prejudicial. É certo que certas espécies que não existiam começaram a aparecer, porventura por causa do agostino. Ok, muito obrigada pela sua colaboração e até à próxima.